Senador Alessandro Vieira, bom dia. Bom dia, quero falar com vocês. Satisfação nossa. Senador, um resumo de como foi a reunião de ontem da bancada e que decisões foram tomadas com relação à destinação de emendas. Ontem nós encerramos essa etapa que diferente dos outros anos que a gente fez, de escuta aberta dos prefeitos e de instituições. Então, não só os prefeitos do Estado de Sergipe, mas também a Universidade Federal de Sergipe, instituições como o Corpo de Bombeiros, filantrópicos, estiveram lá para expor seus problemas, as suas demandas, de uma forma conjunta, até que buscar soluções que possam atender todos. E foi muito bem sucedido nesse aspecto. A gente teve quórum elevado, a gente recebeu aproximadamente 50 a 55 prefeitos nesse formato. Outros, seja por impossibilidade, seja porque continuam preferindo o contato individualizado, que aconteceu da melhor forma. E ao final, espero ter nos próximos dias uma reunião reservada para a bancada, para ter esse conjunto de informações, tomar algumas decisões. Mas, particularmente, a gente tem sinalizações muito claras de que a bancada vai colaborar no sentido da recuperação de terrenos degradados pelos lixões, uma demanda que vem dos municípios e do Ministério Público Estadual e do Ministério do Trabalho, que estavam lá presentes também, apresentaram o projeto, as suas motivações, e esse conjunto de informações já permitiu um bom resultado. Esse número de 50 a 55 prefeitos foi ao longo desse processo, não foi só ontem? Não, ontem a gente teve, se não me engano, 22 prefeitos. 22 prefeitos, perfeito. Com relação a obras, o senhor já colocou aqui destinação para a questão dos terrenos de lixões, para a recuperação das áreas degradadas. Há uma obrigação dos municípios em fechar esses lixões e em recuperar as áreas que estavam sendo atingidas. Mas com relação a obras, há alguma definição, já alguma amarração do quanto vai ser destinado para determinado município ou para o governo do estado? Não, ainda não. Isso vai acontecer na próxima reunião. A gente deve receber ainda o caderno de projetos do governo do Estado, com as suas sugestões, solicitações, e a gente fecha isso nos próximos 15 dias, talvez. A gente tem ainda uma emenda chamada de repetição obrigatória, que é a emenda do ano passado, referente ao Estado da Jiboia, como se chama, do povoado de São Mateus. Essas emendas de repetição, elas exigem a aplicação de recursos até que a obra seja concluída, ela ainda não está concluída, e encerramos o ciclo de emendas referentes ao campus do Sertão, na Universidade Federal de Sergipe. A obra está praticamente pronta, já tem recurso em caixa suficiente para a conclusão, deve ser inaugurado. Eu imagino que no mês de janeiro do ano que vem. Uma grande obra, levando a Universidade Federal tutela de Estado, e em seguida, na intervenção nossa, do ministro, nosso parceiro especialmente, garantiu que a gente tem agora o início das obras referentes aos campos de Estância e PPA. Senador Alessandro Vieira, como é que a bancada está acompanhando a aflição dos prefeitos com relação ao repasse do FPM e também a liberação das emendas que visam aí a questão do custeio da máquina dos municípios? Porque há muito prefeito reclamando de que o governo federal não tem liberado sequer as emendas de custeio. Como é que a bancada está acompanhando isso? A gente tem cobrado dos ministérios respectivos a liberação dessas emendas. Não é um volume grande, ainda represado. A gente fez o trabalho, assumindo a governação, de zerar o chamado resto a pagar, ou seja, aquelas coisas que estavam pendentes de anos passados, isso foi praticamente zerado. E agora a gente está na cobrança da liberação final das emendas do orçamento decidido no ano passado para o orçamento desse ano. Agora concluir esse processo ao longo do mês. É um governo que ainda tem uma forma de trabalhar diferente do anterior, ele é mais lento, portanto, a liberação orçamentárias. A gente tem uma expectativa na votação do orçamento anual de colocar a criação compulsória de um calendário de liberação para favorecer a programação dos prefeitos, das entidades. O orçamento não é uma coisa que possa ficar tão sujeita à política como a gente tem no Brasil. E o que é que, na sua opinião, explica essa lentidão? É negociação com o Congresso? É burocracia que o governo atual criou?
você teve uma troca de equipes muito grande, né? São governos opostos, né, que se sucederam, e você tem uma demora da compreensão do formato atual do orçamento, né? O Partido dos Trabalhadores, quando foi governo, tinha um orçamento num formato totalmente diferente do que ele tem hoje. Hoje o orçamento tem uma participação muito maior do Congresso. E isso gera uma demanda por liberações que talvez eles ainda não tenham definido um roteiro de liberações mais claro. Mas está pegando ritmo, a gente percebe que as coisas estão começando a funcionar com alguma velocidade e certamente isso não vai se repetir no ano que vem, porque o Congresso já vai tomando providências. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, aproveitando a oportunidade, reforça mais uma vez, quando é que é essa reunião final de bancada para definição e amarração das emendas de 2024? A gente está ajustando datas. Ainda não tem uma data. Certo. Solicitada pelo governo do Estado provavelmente na próxima semana, e aí em seguida a gente fecha uma data que comporta a presença dos 11 parlamentares sergitanos. É muito importante ter todos presentes. Perfeito. Para que o debate se dê de uma forma construtiva. Quem sabe tentado, como coordenador, colocar para a bancada como sugestão, porque cada um tem sua autonomia, é que se tenha a compreensão de buscar obras mais estruturantes e um trabalho mais conjunto. Você tem, por exemplo, bancadas dos estados grandes, Minas Gerais, por exemplo, que trabalham com um número menor de emendas, mas com um impacto maior na sociedade. Então, vai dar algumas sugestões, por exemplo, essa questão dos lixões, a gente precisa resolver ao mesmo tempo o planejamento da recuperação do terreno, mas também o transbordo, a retirada desse lixo. Então, provavelmente a compra é de algo como 40 caminhões compactadores, isso dá um valor relativamente elevado. São solicitações que estão sendo somadas, estão sendo enviadas, e cada parlamentar vai apresentar já inicialmente uma sugestão, e em conjunto a gente espera chegar naquilo que já melhor vai ser dito. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, MDB, alguma posição com relação à sucessão 2024 na capital? Não, ainda não. O MDB passa por uma reconstrução e, particularmente em Aracaju, ele estava no nível o partido estava no nível de inatividade que não chegou sequer a apresentar uma chapa de vereadores na eleição passada. O partido do tamanho do MDB na capital de Sergipe não apresentou sequer candidatos a vereadores. Mas a reconstrução está em andamento, em diálogo seja com parlamentares que estão em mandato, com vereadores, seja com pessoas que querem começar a caminhada política. A gente espera também, ao longo dos próximos meses, ter definições de filiações e da nossa atuação. Durante a candidaturas majoritárias, o que a gente defende, o que o nosso partido defende, é um perfil específico de figura capacitada para tratar os desafios de uma cidade de Porto e Aracaju e que supere dificuldades que não foram superadas pela gestão atual. Falo particularmente da saúde e da mobilidade urbana, que são problemas que permanecem, além de questões mais pontuais, mas essas duas para mim são as mais marcantes. E é dentro desse perfil que a gente vai encontrar um candidato que pode ser do MDB, que pode ser do outro partido, que pode ter nosso apoio. Há algum nome já que você possa destacar de alguma figura da política aqui da capital que esteja de filiação encaminhada para o MDB? Não, a gente não vai fazer nenhuma antecipação, até porque tem muita gente em mandato que não pode fazer migração à janela. A gente tem que ter cautela e respeito, né, pelos parceiros de construção. Perfeito. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado por sua atenção ao nosso trabalho. Chegou aí na madrugada de Brasília, mas aceitou o nosso pedido de falar hoje ao Jornal da Fama. Muito obrigado, um bom dia de trabalho, espaço sempre aberto.